Muito bem, nós estamos vendo como que a igreja começou, como o Senhor tornou seus discípulos em apóstolos, enviados, como o Senhor caminhou com seus filhos, trazendo a direção, trazendo a orientação, trazendo a vontade do Senhor para que a palavra pudesse se espalhar por toda a terra, para que eles pudessem ir. E nós vimos que muitas vezes o Senhor vai caminhar de uma forma diferente do nosso pensamento, diferente daquilo que nós achamos que seria o melhor, que seria mais fácil. Muitas vezes Deus usa a perseguição para que os seus filhos possam cumprir o chamado do Senhor. Nós vamos ver que houve perseguição na igreja primitiva e o povo de Deus teve de ser espalhado para levar a mensagem, para levar a palavra de Deus, para levar aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, o conhecimento de Jesus. Então nós vamos ver aqui, em Atos, no capítulo 11, de 19 a 26, nós vamos ver como que os discípulos, que eram chamados os do caminho, eram chamados de os nazarenos, eles agora vão ter um novo título. Eles vão ter um nome pelo qual serão conhecidos em toda a terra. Diz o texto assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Vamos ver aqui o que nós lemos. Os que foram dispersos durante a perseguição de Estevão, por causa da tribulação que veio quando Estevão foi apedrejado, vimos que sobre Jerusalém veio uma perseguição incrível, imediata. Parece que aquele espírito maligno, aquela inveja, aquela raiva de Estevão, porque o seu rosto estava como o rosto de anjo, enquanto eles blasfemavam e gritavam e socavam Estevão e o levaram para apedrejar e o apedrejaram. Quando Estevão, ajoelhado ali, sangrando, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E então, olhando para os céus, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Parece que a morte de Estevão, a sua pureza, a sua inocência, parece que o Espírito Santo, a vida de Deus em Estevão, trouxe para aquele povo uma ira, um ódio, por não ser como ele, como Jesus. E então, essa perseguição se espalhou, os discípulos se espalharam, diz aqui, até a Fenícia, ao norte, onde hoje é o Líbano, a Síria, se espalhou indo para Chipre e Antioquia. Antioquia, aquela cidade que está ali ao norte de Israel, Antioquia. E diz aqui que alguns foram para Chipre, a ilha de Chipre, tomaram navios indo para a ilha de Chipre e Cirene. E os que foram até Antioquia, eles não ficaram pregando apenas na sinagoga, mas eles começaram a pregar aos gregos. Sabemos que a língua grega, ela estava universalizada. A língua grega era falada em todas as nações daquela época, pela imposição de Alexandre o Grande, dos seus 4 generais no passado, quando, depois de destruir o Império Medo-Persa, então os macedônios tomaram conta da região em volta do Mar Mediterrâneo e exigiram que as nações subjugadas falassem a língua grega. Então, os discípulos tinham grego a seu favor e pregaram aos gregos em Antioquia, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. Nós vamos ver aqui, então, Deus usando esta estratégia, a estratégia da igreja, sair das sinagogas, sair do hebraico apenas ali na sinagoga e pregar
em grego aos gentios. E o texto continua nos dizendo o seguinte: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos parar aqui. A mão do Senhor estava com eles. Quando se fala a mão do Senhor, isto significa ação, isto significa milagres, isto significa sinais. A mão do Senhor estava com eles. Então eles estavam levando a palavra com poder, com sinais, com milagres, com maravilhas. E todos estavam assim entusiasmados e maravilhados com a palavra do Evangelho, com as boas novas do Evangelho, em saber que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era o Filho de Deus e que deu a sua vida para nos resgatar, para nos dar o perdão para os nossos pecados e trazer a vida eterna, a salvação. Então, ali os gregos receberam a palavra, estavam maravilhados, estavam felizes, receberam a palavra com muita alegria. E lá em Jerusalém, quando eles souberam do que estava acontecendo em Antioquia, enviaram então Barnabé. Barnabé, como enviado, seria como um apóstolo, foi enviado até Antioquia. E diz o texto que quando ele chegou e viu a graça de Deus, e viu as pessoas recebendo Jesus, e viu a igreja se multiplicando cada dia mais, ele se alegrou e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem fiéis. Ou seja, Barnabé foi consolidar o que havia sido semeado, plantado e estava sendo colhido pela igreja. É interessante que no Ministério Gideões a gente segue essa mesma direção. Plantar a semente, levar ao coração dos pastores a necessidade de orar sem cessar, de ter as torres de oração, as torres de adoração e então, depois disto, consolidar, para que permaneçam firmes, perseverantes até a vinda do Senhor. Foi o que Barnabé foi fazer em Antioquia, consolidar a mensagem, os frutos, a semente plantada, fazendo com que, regada, ela crescesse e desse fruto. Vemos então em Antioquia, e o texto continua dizendo que, como Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, todos olhavam para Barnabé e viam nele um homem de Deus, viam Cristo em Barnabé, viam o Senhor naquele homem. E isso fazia com que a palavra nos lábios de Barnabé entrasse no coração das pessoas e consolidasse. O que acontecia era que a igreja era conhecida como uma comunidade de homens e mulheres santos de Deus. Homens e mulheres que tiveram um encontro com Cristo ressurreto, que foram transformados pela mensagem do Evangelho. Homens e mulheres que amavam o Senhor mais do que a própria vida, amavam o Senhor mais do que tudo. Isto é o que chegava ao coração deles. Isto era o que as pessoas de fora podiam ver, como Jesus havia dito: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amor. O amor perdoa, o amor suporta, o amor abençoa, o amor, como diz 1 Coríntios 13, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Este amor
ágape de Deus na vida dos primeiros cristãos. E nós sabemos que esta é a vontade de Deus. Deus quer que todos os cristãos, todos os que são chamados pelo seu nome, sejam cheios de amor, sejam cheios da virtude do Senhor, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus. E o texto continua dizendo que Barnabé era um homem cheio de fé, do Espírito Santo, e diz o texto, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Diz o texto aqui que muitos se uniram ao Senhor. A mensagem do Evangelho é Jesus. Jesus é o centro da mensagem. O centro da mensagem não é cura, não é prosperidade, não é dinheiro, não são as bênçãos, nem mesmo a salvação. O centro da mensagem é Jesus. Deus quer uma família com filhos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, cheios do amor do Pai como Jesus, sendo mansos, humildes de coração como Jesus. Nós nos unimos a Jesus. Nós não nos tornamos cristãos por causa das bênçãos, porque Deus dá, porque Deus cura, porque Deus liberta. Não, Ele faz isto sim, mas o que deve nos levar ao Senhor é o próprio Senhor, é o amor ao Senhor, é a transformação que Ele nos dá, é a vida eterna que está em Cristo. E aqui o texto então nos diz que Barnabé se alegrou, a multidão dos salvos ia crescendo e Barnabé se lembrou de Saulo, Saulo de Tarso. A cidade ficava perto, Tarso é bem perto de Antioquia. Então Barnabé foi até Tarso e buscou Saulo. Vem, Saulo, quero ter notícias suas, quero ver como você está, quero ver como você está desenvolvendo a sua fé e precisamos de você aqui na igreja. Você é muito conhecedor das Escrituras, você é um mestre na palavra, nós precisamos consolidar os irmãos de Antioquia, precisamos de você. Como é bom ter na igreja pessoas como Barnabé, agregadores, pessoas que trazem os outros e os colocam nos ministérios. Oh, você é um intercessor, você é um adorador, você é uma mulher de Deus, você vai ensinar as mulheres mais jovens, você vai cuidar das crianças. Quando nós temos pessoas assim que compreendem o potencial de cada um para colocá-los no lugar que Deus determinou na igreja. Barnabé buscou Saulo e o trouxe para Antioquia. E ali Saulo pôde desenvolver os seus dons. Saulo pôde pregar, pôde, como mestre, ensinar. E isto durou, diz aqui, 1 ano. 1 ano de discipulado com Saulo e Barnabé em Antioquia. 1 ano, dia após dia, ensinando, visitando nos lares, levando a palavra, consolidando, conferindo nas Escrituras. 1 ano com Saulo e Barnabé. E o que aconteceu é que em Antioquia, ali naquela cidade de maioria grega, o greco-romana podemos dizer, naquela cidade os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos ou pequenos cristos, cristãos ou parecidos com Cristo, cristãos ou ungidos como Cristo. A palavra Cristo significa ungido, ungido cheio do Espírito Santo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser cheio do Espírito Santo. Você já é um cristão? Você já está cheio do Espírito Santo? Você pode ser chamado de um pequeno Cristo, parecido com o Senhor?
Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço, Senhor, o perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, Senhor, e enche-me do Teu Espírito Santo, para que eu viva na Tua presença, para que eu seja realmente um cristão disposto a viver e a morrer por Cristo. Dá-me esta fé, dá-me esta segurança, dá-me esta certeza. Ajuda-me a caminhar em Tua presença. Ajuda-me a viver para a Tua glória em Tua presença. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho, para Te amar, Jesus, para Te servir, Senhor, e para estar ao Teu lado até aquele dia glorioso. Te entrego a minha vida, recebe-me. Amém. Pai, que as pessoas que nos assistem, todas elas, recebam a Tua bênção, a bênção de serem parecidos com Cristo, a bênção de ter um coração transformado, a bênção de amar o Senhor acima de todas as coisas, a bênção de viver para Ti, para a Tua glória e na Tua presença, enquanto viverem. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves e nos respondes. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.